Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual e hoje eu venho falar sobre quando o seu trabalho espiritual não dá o resultado. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar, de interagir, dizer o que você achou deste vídeo, curta, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. Clique também no sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro das novidades. Lembrando que o canal Magias e Ensinamentos não tem nenhum tipo de intuito de incentivar ninguém a mexer com trabalhos de destruição, trabalhos para o mal, trabalho para broxar homens, trabalho para amarração, dominação. Se você está buscando essa temática, busque um outro canal aqui, um canal de luz, um canal para passar conhecimento. Para você, é claro, que deseja fazer uma consulta completa de tarô ou de baralho cigano, o link principal do site fica abaixo da descrição deste vídeo, tá? Então lá tem todos os tipos de leituras e consultas particulares, jogo de 1 hora, jogo de uma pergunta só, jogo de 3 perguntas. Muitas pessoas deixam de vir, de perguntar, porque não sabem como funciona, tem medo. Então a consulta particular ela serve para te dar direcionamento, para você que fez um trabalho espiritual, para você que quer previsões para um período da tua vida, para você que quer se consultar em relação àquela pessoa, ou em relação a questões profissionais, ou em relação a outras questões também, né? É sempre importante numa consulta particular você formular perguntas que sejam objetivas. Eu vou ser promovido no meu trabalho? É o momento para fazer um investimento? Estou no caminho certo? Né? Porque às vezes você está com uma ideia na mente e aquilo ali não está alinhado com o que está acontecendo. Então é importante você buscar o direcionamento das cartas. As cartas elas podem te ajudar, tá? Na leitura de jogo de tarô, de baralho cigano. Então, se você sentir dificuldade de acessar preços e valores, é só você me chamar lá pelo WhatsApp, que lá eu vou informar todos os preços e valores para consultas particulares, tá? Se inscreva nas nossas redes sociais, tem o Blue Sky do Magias Ensinamentos, tem o Spotify do podcast Magias Ensinamentos, tem o Instagram do Henrique Tarólogo, tem o TikTok também do Henrique Tarólogo, tem o site. Tem também uma conta na plataforma do X e tem a página no Facebook. Sempre que eu lançar um post, um vídeo, eu vou colocar lá nas redes sociais e você vai poder ficar por dentro. Siga as nossas redes sociais. E hoje eu venho falar sobre quando o seu trabalho espiritual não dá resultado. Pode ser por vários fatores. Tem pessoas que querem fazer trabalhos espirituais sem a orientação de um jogo, e é óbvio que ali a coisa fica bem certa. As pessoas em geral precisam entender que tudo na vida existe o começo, o meio e fim. Existe Deus, o destino, leis cósmicas, o tempo entre duas pessoas para ficar juntas, e nem sempre todo relacionamento é para a vida toda. E as pessoas não conseguem entender isso. Então teve uma moça que veio certa vez fazer um trabalho. O nome do trabalho é Vem Chorar nos Meus Pés. Para que o ex dela, esse rapaz, viesse chorar nos pés dela. Só que esse rapaz, ele não veio chorando nos pés dela. Ele chegou assim a pedir desculpas para ela pelo tempo do relacionamento, os desentendimentos, o que ocorreu. Ele chegou a voltar com ela e ela escondeu essa situação. E tinha voltado com ele e as cartas estavam dizendo que ela estava assim com ele. O que ela na realidade queria, essa cliente, é que ele chorasse nos pés dela. Então, quem estava tornando tudo muito complicado era ela. Ele nunca chorou no pé dela. Quando ela fez o trabalho espiritual, essa cliente achou que seria ao pé da letra, que o homem iria chorar, no pé dela. Só que isso
Nunca aconteceu. Tá? Então, vai muito da personalidade da pessoa, para quem você intencionou esse tipo de trabalho. E se a pessoa não tiver atenção, ela simplesmente fica assim, volta com a outra e fica criando um tipo de situação que ela fica exigindo que aquilo ali aconteça e na realidade não vai acontecer. Ele não vai chorar no pé dela, mas ele voltou com ela, ele se redimiu com ela. Então por isso que se diz, né, que o importante é você procurar saber como funciona o trabalho espiritual antes de você pedir para executar. Existem muitas pessoas que fazem trabalhos espirituais, seja para amor ou outro tipo de trabalho, e não obtêm o resultado espiritual. Por quê? Porque a pessoa não teve ali o resultado dela. Podem ter vários fatores para isso, para não ocorrer esse resultado. Tem casos que a pessoa que você quer voltar não tem caminhos com você. Existe isso, por mais que muitas pessoas queiram se achar deuses e deusas da outra pessoa. Imagina, você faz grande investimento para voltar com uma pessoa e depois vem a descobrir que a pessoa prioriza na personalidade dela, no caráter dela, na índole dela, dinheiro, status, né? Então, você não é a prioridade dessa pessoa. Então, o caráter da pessoa, a índole também vai interferir muito em relação a essa questão. Se vai ser bom, se não vai ser. Por quê? Porque o trabalho, por exemplo, adoçamento, encantamento, trabalho de união de casais, trabalhos amorosos nessas linhas que eu estou falando, não interferem em livre-arbítrio da outra pessoa. E não deve realmente interferir. Quando você faz trabalho espiritual para voltar com uma pessoa dessa, a tendência, né, e a pessoa gosta só de dinheiro, não ama você, não tem sentimento, não é preso pelo sentimento, é isso que eu quero dizer. Ela vai ficar só no aspecto sexual, né? Você vai ficar tendo ali encontros, né, de ir para um motel. Geralmente é assim. Por quê? Porque o trabalho, seja qual for, ele não vai criar jamais um sentimento que não existe. O trabalho espiritual, ele não vai colocar o que não existe. Ele vai aumentar o que existe. Se ele sente atração física, desejo sexual, isso vai se intensificar. E é assim que o trabalho age. Tem casos, por exemplo, que existem homens que têm tanta raiva da mulher, né? E aí a mulher pega e mete amarração e ela acha, considera que o trabalho de amarração é um trabalho de amor, e não é um trabalho de amor, é um trabalho que perturba, aflige. Então, em muitos casos, o homem ali fica até agressivo. Então as pessoas, elas têm preguiça de estudar magia, de procurar saber. Elas ouvem pela boca de um pai de santo. Procura saber, pelo menos, se existem casais que estão juntos em meio a uma amarração, porque não tem, porque chega só pessoas, mulheres que precisam fazer medida protetiva para não morrer na mão do homem, tá? No caso da magia de amarração, né? É o que todo mundo gosta, fica uma obsessão, atrapalha a saúde, o campo amoroso da pessoa fecha, o financeiro fecha, e é isso que as pessoas estão atrás de fazer, magia de amarração. Imagina, você faz trabalhos espirituais de prosperidade, só que aquela pessoa que fez o trabalho de prosperidade, ela não veio para ter essa prosperidade. Então, aquele trabalho de prosperidade está servindo para quê? Se ela buscou um trabalho de prosperidade, só está servindo para que ela não venha perder o pouco que ela tem. No caso dessa cliente. Eu não quero dizer com isso que toda pessoa que vai recorrer a um trabalho espiritual de prosperidade, ela não vai ter o resultado que ela espera. É porque cada caso é um caso. Existem trabalhos espirituais que você faz para poder abrir seus caminhos para o amor. Tem outros para você chamar mais atenção.
Imagina, você faz trabalhos espirituais de adoçamento para voltar com uma pessoa que você teve ali um relacionamento, e aí passa muito tempo e você não volta, mas a espiritualidade começa a colocar uma outra pessoa, começam a surgir outras pessoas no seu caminho, né? E como você está fechado, você quer só aquela pessoa, você não se abre ao novo. Entende como é que ocorre? E as pessoas não conseguem prestar atenção. Ah, mas começou a aparecer determinadas pessoas para mim, né? Eu já vi vários clientes relatando isso, em meio, inclusive, a um trabalho de adoçamento. Quer dizer, você teve o resultado. Não foi o que você queria, mas teve. O trabalho espiritual, ele estava agindo não da forma que você queria, mas estava agindo na sua vida, abrindo sua energia para conhecer outras pessoas. Por isso que se faz jogo de cartas para saber se você tem ou não caminhos com aquela pessoa. Se é possível haver uma volta, né? Se é possível isso que você está querendo. Um outro exemplo que a pessoa corta a energia do seu trabalho espiritual é quando a pessoa pede para fazer o trabalho espiritual para voltar, e a própria pessoa pega e fica correndo atrás da outra pessoa que ela quer voltar. Isso jamais será o resultado de um trabalho espiritual para voltar. Se você não tem fé, não gasta seu dinheiro, nenhum trabalho espiritual vai agir com resultado em tempo de 24 horas. Né? Tem que saber esperar. Tem trabalhos espirituais que podem levar meses por vários fatores, negatividade em cima da pessoa, às vezes tem uma interferência de alguém, né? Então, assim, cada caso é um caso. A gente não pode pegar o caso do fulano e dizer que é igual ao do ciclano, que todos os casos vão ser iguais, porque não é assim. Às vezes, também, a própria espiritualidade, ela está testando você, para ver se você realmente merece ou se você não merece. Tem casos que a pessoa é vítima de magia, feitiço, demanda, energias de Egum que perturbam aquela pessoa lá que você intencionou o trabalho, né? Que está fechando o caminho dela com você. Como é que a pessoa vai ter caminhos no amor? Então as pessoas não entendem que é importante em muitos trabalhos, como eu vejo na minha mesa de jogo, a necessidade de se fazer uma limpeza espiritual antes de se executar um trabalho espiritual de amor, né, para poder fluir melhor. Às vezes é uma questão mais complexa, pode ser uma pessoa que carrega praga de mãe, isso tem que ser quebrado. A maioria das pessoas, até mesmo numa consulta particular, em relação a tudo isso que eu acabei de falar, elas costumam simplesmente ignorar, elas cagam para essa coisa de demanda, né? Ah, tem demanda em cima dele, tem demanda em cima de você que está pedindo trabalho. Ela caga, ela não quer saber. Então o jogo de cartas, ele mostra, a consulta particular, ela mostra, ela serve para dar esse direcionamento. Então teve um caso de uma moça que queria voltar com uma pessoa, e o jogo mostrou que esse rapaz que ela queria voltar, né, estava cheio de magia, feitiços pesados, fechando o caminho dele. Então essa cliente, ela estava gritando comigo, ela disse que ela não queria saber de demanda. Eu quero voltar com ele. Começou a alterar o tom de voz. Então nesse caso, precisa se fazer uma limpeza espiritual para levar demandas. Mas a mulher está tão afixada, tão obcecada no homem que ela não consegue enxergar nem a solução que eu estava tentando propor para ela. Depois que a pessoa fizer uma limpeza espiritual, aí sim ela pode fazer um adoçamento para ter uma aproximação ali com o boy magia, né, com a pessoa que ela quer voltar. Então tem pessoas que acham que só o adoçamento para outra pessoa já vai trazer a volta. Só que tem casos que a pessoa que está pedindo o adoçamento tem energias ali muito carregada, vive cheia de obsessores. Egum é uma pessoa extremamente nefasta, negativa. Como uma pessoa dessa pode ter caminhos? Me diga. Uma pessoa que não se preocupa nem com a limpeza espiritual. Por isso que tudo
para ela é cortado. Tem casos que a pessoa recebe magia, feitiço e demanda, e a pessoa não busca se limpar, carrega ali com ela isso. Então, se aquela pessoa que você está intencionando a magia de amor para voltar tivesse sido vítima de magia de amarração, por exemplo, é claro que essa magia de amarração vai interferir, vai impedir a sua magia de adoçamento para voltar com aquela pessoa de agir. Você não vai ter resultado. Você só vai ter como saber se a pessoa foi vítima de trabalho de amarração passando por uma consulta particular, porque as cartas elas mostram esses fatores. Tem casos que a pessoa foca só em querer voltar com aquela outra pessoa. O jogo aponta às vezes uma pessoa interferindo para vocês não voltarem. Eu pego muitos casos assim. Não adianta você fazer trabalho de adoçamento, trabalho de vira-pensamento e não mexer com a pessoa que está interferindo nesse caso, quando o jogo aponta que tem em relação à pessoa que você quer ter um relacionamento. Eu tenho vários casos que eu pego, né, de um cliente que estava tendo ali interferência ali de uma pessoa da família, da pessoa que não aprovava a relação, por mais que você fizesse adoçamento, seria importante você mexer com essa situação, com essa pessoa. É claro que a tendência é a pessoa ter problemas, caso não mexa com a pessoa que estava atrapalhando em relação a vocês. Uma pessoa ruim, negativa, que não aprova o relacionamento, que é tóxica, né? Então, assim, era uma pessoa que não aprova o relacionamento de vocês. E essa pessoa, ela funciona com uma energia de uma maçã podre. Então tem casos que sempre tem a energia pesada de uma pessoa que vem de um terceiro elemento, uma terceira pessoa, atrapalhando a relação. Eu friso isso porque passa, mas as pessoas, assim, elas não se atêm. Às vezes é pessoas da família mesmo. Uma pessoa que é amargurada, por exemplo, da família, que não é feliz, a tendência é querer que as outras pessoas não sejam felizes, igual a ela. Essa pessoa da família. Trabalhos de prosperidade, eu não aconselho fazer na lua minguante. Independente se você vai fazer para Pai Oxóssi, se você vai fazer para Exu, se você vai fazer para povo cigano, ou se você vai fazer no caminho de outras entidades ou deidades. Então, teve uma cliente que pediu para fazer ali um adoçamento para uma pessoa que ela estava se relacionando, só que foi passando o tempo, né, e a pessoa que pediu o trabalho espiritual de adoçamento não quis mais, né, essa minha cliente. Porque a espiritualidade, através do trabalho de adoçamento, do simples trabalho de adoçamento, tirou a dependência emocional que ela sentia. O que ela tinha por esse homem era uma dependência emocional. Na realidade, ela não gostava dele, ela não era apaixonada. Lá no fundo, era um sentimento de dependência. Ela dependia dele para sentir alguém. O trabalho espiritual de adoçamento serviu para ela ver quem ele é, o rapaz. E ela começou a ver os defeitos dele. Foi vendo e não quis voltar. Isso é muito comum em casos de trabalho de adoçamento amoroso. No caso, esse foi o efeito que essa cliente teve no trabalho de adoçamento. Não pense que tudo é um mar de rosas quando você vai fazer um trabalho espiritual. Por isso que é importante você ter um direcionamento de uma entidade, seja através de uma consulta, né, que você vá lá na Umbanda conversar com uma entidade, ou uma consulta de jogo de cartas com uma pessoa séria, que você confia. O que eu estou falando de uma pessoa séria? Uma pessoa que você joga cartas e ela vai falando sempre fatos para você de coisas que realmente acontecem. Pelo menos é assim com os meus clientes, né? Que você realmente você mostra ali a situação para a pessoa, ó, eu vejo isso. Entende? Não aquela pessoa que você vai lá naquela cartomante do TikTok, né? Que ela faz questão de falar que tem caminhos para te enganar, para te induzir, e você fica igual uma barata tonta. Pois é, infelizmente lá tem muitos
Lá no TikTok tem muitos cartomantes, né, que visam muito a quantidade de atendimento e às vezes perde na qualidade, né? Então, assim, muita orientação ali parece que não é verdadeira. Muitos casos que a pessoa ainda chega para mim para mostrar jogo do que foi falado por um outro cartomante, por um outro tarólogo, assim, são coisas assim que eu prefiro às vezes nem comentar, porque são coisas assim que não tem nada a ver com a leitura. Como as pessoas estão por aí, às vezes até falando mentira, e não tem credibilidade nenhuma, às vezes não está preparado nem para pegar um baralho de tarô lá no TikTok. Essa gente que fica abrindo live desesperada para dar consulta, tenham cuidado com quem vocês vão se consultar. Procure saber se a pessoa é idônea mesmo, né? Se é uma pessoa séria, né? Priorize qualidade, não quantidade. Porque ela deu resposta para fulano correndo, eu fiquei empolgado e fui lá. Cuidado com isso. Tenham muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso, tá? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de interagir com o nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Deixa assim um meu abraço de luz a todos e paz profunda.